Os atos bolsonaristas, eles estão concentrados em duas capitais, São Paulo e Brasília. A movimentação das forças de apoio ao Bolsonaro é bastante intensa, especialmente dos grupos evangélicos que se alinham ao atual presidente. É muito difícil fazer uma previsão, não é? Agora, nós podemos dizer que qualquer coisa abaixo de 50 mil pessoas em São Paulo e abaixo de 30 mil pessoas em Brasília seria um tremendo fracasso do Bolsonaro, um tremendo fracasso, porque o Bolsonaro faz um jogo de tudo ou nada amanhã, não é? Ele é uma demonstração de força que para ele é decisiva. É decisiva. O dia 8 de setembro não será igual para o Bolsonaro. Depende da sua capacidade de mobilização amanhã. A situação da oposição de esquerda é diferente. A oposição de esquerda não está enfrentando uma batalha de vida ou morte amanhã. A oposição de esquerda vem de sucessivas mobilizações. Amanhã é a quinta mobilização, se minhas contas não estão erradas. É um processo de acumulação de forças numa situação em que o Bolsonaro vai se desgastando e na qual também a chamada terceira via, a oposição de direita, não consegue sair do pântano. Eu acredito que amanhã a perspectiva é que o bolsonarismo tenha em São Paulo e Brasília manifestações maiores que a oposição de esquerda. Por outro lado, a oposição de esquerda fará manifestações num número bem mais amplo de cidades. Deve superar as 200 cidades com manifestações. Então, no conjunto da obra, em termos nacionais, devem ser forças que se equivalem, apesar do bolsonarismo estar travando uma batalha de vida ou morte, e a oposição de esquerda está num calendário de acumulação de forças. São dois ritmos distintos, duas expectativas distintas. O bolsonarismo introduziu um elemento ao convocar as manifestações de 7 de setembro para o qual a esquerda brasileira está pouco preparada. Qual é o elemento que o bolsonarismo inseriu? O do medo. Medo de conflito, medo de provocação, medo de violência. A esquerda brasileira, e aí eu não estou falando apenas dos partidos, das direções sindicais, eu estou falando da massa de militantes, ela há muitos anos vive inserida, essa massa de militantes, na vida institucional. Então, quando a situação política transborda a institucionalidade e a política adquire riscos de violência, a massa da militância de esquerda não está acostumada a lidar com isso, como já esteve no passado. Então, as pessoas ficam com medo, especialmente as pessoas com mais de 50 anos, ficam com medo. E esse elemento do medo é desmobilizador. Infelizmente, algumas lideranças e alguns partidos contribuíram para o medo, maximizando os riscos que nós teremos amanhã, maximizando as forças do Bolsonaro, maximizando a capacidade do Bolsonaro de tocar o rebu. Isso foi muito alimentado pela imprensa, especialmente porque a oposição de direita, que tem muita influência sobre a imprensa monopolista, a oposição de direita deseja maximizar os riscos do Bolsonaro, tanto para esvaziar as manifestações de esquerda. Lembremos que a oposição de direita tem uma manifestação convocada para o dia 12 de setembro, o MBL convocou a manifestação 12 de setembro, então tanto para esvaziar as manifestações de esquerda, quanto para tentar se colocar ela própria em campo como uma alternativa ao bolsonarismo, coisa que a oposição de direita tem tido dificuldades em enfrentar. Então, nesse cenário, eu acho razoável imaginarmos aqui em São Paulo e Brasília a perspectiva é que o bolsonarismo tenha mais gente do que a oposição de esquerda. É razoável imaginarmos isso. Nacionalmente, a oposição de esquerda deve ter um maior número de protestos, um maior número de cidades nas quais serão realizados protestos contra o governo Bolsonaro. Essa é a minha, digamos, expectativa para amanhã.
Vamos aqui trabalhar com 3 cenários possíveis. Um cenário de fracasso. Ou seja, se o Bolsonaro não conseguir reunir um número expressivo de pessoas em São Paulo e em Brasília, o que seria um número expressivo? Eu já disse, é o referencial, ao menos 50 mil pessoas em São Paulo, de 30 a 50 mil em São Paulo, de 20 a 30 mil em Brasília. Caso o Bolsonaro não consiga atingir esses números, ele terá fracassado de uma maneira retumbante no grito do Ipiranga, no 7 de setembro. Em isso acontecendo, a tendência é ele perder imediatamente muita força. Ele aumentar o seu isolamento e ele começar a ser abandonado até mesmo por seus aliados mais fiéis, porque ele terá feito uma aposta fracassada na mobilização da sua base social. Isso terá para Bolsonaro consequências funestas. Pode levá-lo até mesmo a uma situação de maior risco de perda do mandato presidencial. Esse é um cenário. Há um segundo cenário em que o Bolsonaro consiga uma mobilização expressiva, algo entre 50 e 100 mil pessoas em São Paulo, entre 30 e 50 mil pessoas em Brasília, e ao fazê-lo, ele mostra força, e mostra que ainda está no jogo, ou seja, que ele tem capacidade de enfrentar seus adversários e que ele tem capacidade de mobilizar sua base social. Ou seja, a situação de equilíbrio na qual a gente se encontra no país se mantém nesse caso. O que é a situação de equilíbrio? Se nós olharmos para a cena política, nós veremos aqui a aplicação perfeita daquele conceito do Gramsci, do revolucionário italiano Antonio Gramsci, que é o equilíbrio catastrófico. Ou seja, são situações nas quais nenhuma das classes sociais, nenhuma das frações de classe, nenhum dos partidos tem força para impor seu projeto sobre os demais. É a situação que o país vive, né? O Bolsonaro não tem força para impor o Estado policial. A oposição de esquerda não tem força para derrubar o Bolsonaro. A oposição de direita não tem força nem desejos de derrubar o Bolsonaro e tampouco tem força para retirar do palco principal a oposição de esquerda. Então, nós temos um cenário de equilíbrio no país. Ou seja, um equilíbrio instável, precário e catastrófico, porque a situação política, a crise política vai se aprofundando, a situação do país vai piorando. Então, nesse segundo cenário, em que o Bolsonaro consegue colocar entre 50 a 100 mil pessoas em São Paulo e de 30 a 50 mil pessoas em Brasília, o equilíbrio se mantém. Ou seja, ele não terá demonstrado força suficiente para romper esse equilíbrio, mas tampouco aparecerá na cena política como uma carta fora do baralho. Ele continuará no jogo. Um terceiro cenário é de uma mobilização extremamente expressiva do bolsonarismo. Ou seja, o que é uma manifestação extremamente expressiva? Alguma coisa acima de 200, 300 mil pessoas na Paulista e entre 50 e 100 mil em Brasília. Uma manifestação desse tipo, que é muito pouco provável, daria ao Bolsonaro outras condições políticas. Poderia, inclusive, criar elementos mais consistentes para que ele marchasse no rumo de um autogolpe, no caso do seu mandato estar em risco ou da sua reeleição ser muito difícil. Não é? Uma manifestação de peso desse tipo, esse terceiro cenário, poderia, digamos, aplainar o terreno para que as Forças Armadas aceitassem a hipótese do autogolpe, coisa que hoje não está dada. Poderia levar a uma reaglutinação de setores importantes da burguesia ao redor do Bolsonaro. Poderia levar a um reagrupamento parlamentar ainda mais amplo ao redor do Bolsonaro. Então, são esses os 3 cenários que a gente tem. O cenário do fracasso do Bolsonaro, o cenário de equilíbrio e o cenário de ruptura do equilíbrio se o Bolsonaro demonstra força.
demasiada força. Eu aqui, é pura especulação, não é? Apenas acompanhando a movimentação das redes sociais, monitoramento de redes, a minha expectativa é que o Bolsonaro, que nós vamos sair do dia 8, vamos amanhecer no dia 8 de setembro, mais ou menos que nem a gente entrou no dia 7. Ou seja, vamos entrar no equilíbrio. O segundo cenário é o mais provável.